Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certinho, meus amigos? Aqui é o Rafa do canal da RNEC Indicadores e esse espaço aqui ele é dedicado à programação e desenvolvimento de indicadores e estratégias para o mercado financeiro. Se você gosta de trade automatizado, se você gosta de estratégia, de indicador, de análise técnica, e etc e tal, e você quer dominar um pouco mais sobre isso, você quer entender mais como é que funciona, você quer aprender a desenvolver suas próprias estratégias, indicadores e tudo mais para poder, sei lá, fazer estudo, ter melhores resultados, encontrar alguma coisa que faça sentido para você nesse mercado, você tá no lugar certo. Esse aqui é o canal que você tem que estar inscrito e que tem que acompanhar os nossos vídeos, porque aqui a gente posta conteúdo toda semana muito top e eu tenho certeza absoluta que se você já viu algum dos nossos vídeos ou acompanha o nosso canal há algum tempo, você já conhece e sabe que o conteúdo é de qualidade, o negócio é sério. E um exemplo claro disso que é o seguinte, se você está acompanhando aqui o nosso canal, você já viu que nós postamos recentemente vídeos sobre o robô de gradiente linear. A gente postou uma estratégia muito top de gradiente, um robô que eu arrisco dizer, se ele não é o robô mais eficiente, é um dos robôs mais eficientes do mercado, principalmente que você vai encontrar aqui no YouTube em código aberto. Então, tipo assim, ele está disponível, conhecimento público, para você poder pegar, copiar, fazer suas aplicações, suas alterações, seus estudos, tudo mais. Então, tá disponível 100% para você esse robô. Então, se você ainda não viu como que funciona, como que eu fiz o código e tudo mais, eu vou deixar num card aqui em cima, vai estar em algum lugar aqui na tela aparecendo, um card para você acompanhar a nossa playlist que eu fiz com todos os vídeos dos robôs de gradiente linear, beleza? E nesse código principal, eu fiz uma atualização nesse último robô que nós fizemos com duas mudanças importantes que deixaram o nosso monstrinho ainda mais completo e com mais coisas ainda, diferenciando de todo o conteúdo que você vê aqui no YouTube. Além disso, no final do vídeo, eu também vou mostrar para vocês uma versão dele como é que de histograma, como gatilho de entrada para as operações. Eu vou explicar tintim por tintim como que funciona lá, porque eu coloquei vários indicadores e eu esqueci de colocar o MACD, cara, que é um dos meus indicadores favoritos. E aí, quando eu tava vendo o vídeo, acompanhando certinho e tal, eu vi que faltou o robô do MACD e aí eu fiz e já tô implementando essa mudança aqui no código. Reforçando que todos os códigos que estão lá no nosso drive já estão atualizados com essa versão aqui, que é a versão 1.2. Tá bom? Então, se você entrar lá no Drive e for fazer o download dos arquivos, a partir do momento que eu disponibilizar esse vídeo aqui no canal, você vai ver que todos os arquivos que estão no Drive já estão com essa versão 1.2. A única coisa que eu atualizei foi o Procedure. Então, eu peguei esse Procedure aqui, copiei ele do jeito que está aqui e colei no código atualizado, beleza? Tem um negocinho a mais aqui que é na execução. Aqui, se eu tenho posição e o time tá ok, eu fiz uma atualização desse bloco de código aqui, mas eu vou explicar melhor durante o vídeo, você vai entender direitinho. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar para você sobre as duas atualizações que eu fiz. A primeira delas é que você tem a opção de ter alvos independentes para as ordens do grid. Então, antes a gente tinha o grid sendo posicionado, beleza? Lá de 50 pontos, por exemplo, e você não tinha como definir o take profit para as ordens. Então, se a distância do grid era de 50 pontos, obrigatoriamente todas as ordens de saída tinham que ser de 50 pontos também. Agora, com essa atualização, você consegue colocar take profit separado. Claro que não tem como você colocar para cada uma das ordens, a não ser a primeira. A primeira ordem continua, se mantém o take profit que você escolher para essa primeira ordem. Mas as ordens do grid, de fato, elas vão sempre ter o mesmo take profit. Eu vou explicar isso no código. E a segunda é a possibilidade de você acumular as ordens e fazer a saída no preço médio, o que pode melhorar a eficiência da estratégia, porque vai aumentar o range de posicionamento de ordens. Então você vai ver que dessa forma ele vai acumular as ordens. Então, ao invés dele pegar a ordem e posicionar a saída de cada uma delas, ele vai pegando as ordens, vai acumulando elas. Então ele não monta o grid de saída de ordens, somente coloca o take profit da primeira ordem. Então você vai ter ali o take profit da primeira ordem de 25, 50, 200, 300, quantos pontos você quiser. Você coloca o take profit da primeira ordem e aí conforme o preço vai indo contra a sua posição, seja na venda ou seja na compra, ele vai acumulando essas ordens e ele faz a saída de todas as ordens no take profit que você define a partir do preço médio total das operações, beleza? Eu vou explicar direitinho no código e vocês vão ver quando eu rodar o replay aqui tudo certinho. Então, se você está gostando dessa playlist que a gente está fazendo aqui, se você está gostando desse conteúdo, se está agregando para você de alguma forma, não esquece de curtir o nosso vídeo, de se inscrever aqui no nosso canal, de compartilhar esse vídeo em todos os lugares que você puder imaginar, pensar, que você lembrar. Tem uma galera que gosta de trade, que gosta de programação, que quer um robô de gradiente. Compartilhe esse vídeo, faz ele chegar na maior quantidade de pessoas que você puder, que você conhece, que você gosta aí, que você quer compartilhar esse conteúdo, porque isso ajuda bastante o nosso canal. E além disso, se você puder, obviamente, curtir, compartilhar, comentar, se você puder se inscrever no canal
e ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de todas as nossas novidades. Porque aí sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai notificar você e você vai ficar por dentro de todo o nosso conteúdo, beleza? Então o que foi que mudou de fato no código? Antes, cara, todas as ordens elas tinham um único ponto de saída, que é uma coisa que pode ser limitante em algumas estratégias e também já era uma coisa que eu queria implementar aqui no robô. Agora, as ordens elas podem ter um take profit independente, o que permite que você tenha um controle maior da execução e também da estratégia como um todo. Então, olha só, aqui eu coloquei esse input de take profit por nível. Então, olha só, a partir de agora você pode definir um take profit diferente do seu grid size. Então, antes, quando você definia aqui o grid size, o take profit de todas as ordens do grid, quando ele estava lá no primeiro nível, e aí quando ele pegava o segundo nível, o seu take profit era o do mesmo tamanho que o grid size. Por exemplo, se você colocasse um nível de 50 e 50 pontos no índice, pegou a segunda ordem, ele ia colocar 50 pontos. Pegou a terceira, 50 pontos, não tinha como você mudar isso. Agora você consegue definir a distância do grid e também a distância do take profit dessas ordens do grid. Então você pode montar, por exemplo, um grid de 50 pontos e colocar a ordem com 10 pontos, 15 pontos, 25 pontos, 100 pontos, 200 pontos, sei lá. Você pode colocar quantos você quiser. Da mesma forma, você pode definir um grid de 100 pontos e colocar um take profit ali de 50 pontos, entendeu? Então, como agora as ordens elas podem ter um take profit independente, você tem um controle muito maior e muito melhor da execução da estratégia como um todo. Aí você consegue, tipo, fazer várias variações, você consegue implementar isso de uma série de formas diferentes. E, cara, isso é muito legal porque, por exemplo, vamos supor que você monta um grid ali de 100 em 100, tá bom? E aí, cara, o preço fica sambando dentro desses 100 pontos. Só que muitas vezes ele pega o segundo nível ali do grid, 100 pontos, e fica sambando ali, cara, e vem e sobe, desce. E aí você pode definir um take profit menor, de 15 pontos, 10 pontos, 50 pontos, sei lá. E aí nisso que ele samba entre o grid, ele pode ficar fazendo scalpers ali, tipo, ficar pegando várias ordens várias vezes. Isso aconteceu hoje, por exemplo, que eu tava rodando o replay, e ele pega, tipo, 25 pontos. Eu coloquei um grid de 50 e o take profit de 25. Então, ele desce, pega o nível, paga 25, mas ele não paga os 50. Ele fica fazendo isso várias vezes, o preço sobe e desce várias vezes, tipo, foi umas 6, 7 vezes. Então, ele pegou 50, pagou 25, pegou 50, pagou 25, pegou no 50, pagou 25, e foi fazendo isso várias vezes, foi riscando o gráfico e, cara, ele fez umas 6 ou 7 operações ali, e isso já rendeu, cara, quase 150 pontos, sendo que você não teria feito isso. Então isso te dá uma versatilidade muito maior na sua estratégia, que você pode agora fazer com o seu take profit separado dos níveis. Então vamos dar uma olhadinha aqui no código. Olha só, o take profit da primeira ordem se mantém a mesma coisa. Não alterei, não mexi em nada no take profit da primeira ordem. Quando o robô fizer a entrada, o take profit da primeira ordem vai ser colocado lá, isso aí não teve nenhuma alteração. Aí, a partir do momento que ele pega as demais ordens do grid, é que você vai ter um take profit por nível. Então, o seu take profit por nível, ele vai ser adaptado conforme você quiser ali que ele seja executado, tá bom? Então, lembrando que se você ainda assim quiser manter o mesmo take profit igual da distância do grid, aí você tem que deixar igual aqui, ó, grid size e take profit por nível. Você mantém tipo 10, 10, 5, 5 ou sei lá, o que você quiser aqui, tá bom? Ou você pode, tipo, deixar um grid de 100 pontos com take profit de 50 pontos. E aí você só faz o ajuste aqui nos respectivos valores, tá bom? E aí isso dá pra gente uma flexibilidade, uma versatilidade muito maior para você poder adaptar a sua estratégia conforme o mercado está andando. Tá bom? Então você vai ter o maior controle sobre os níveis de saída, você vai conseguir criar setups mais otimizados para diferentes tipos de volatilidade, quando o mercado está mais volátil de um jeito ou menos volátil de outro jeito. E aí você vai adaptando a sua estratégia e você também pode diminuir o risco de fechar, tipo assim, todas as operações no mesmo ponto e o preço não ir naquele ponto. Às vezes você quer pôr um take profit menor para só fazer um scalpezinho entre os níveis ali e aí você consegue fazer isso de forma muito eficiente. Daí eu vou rodar um replay aqui só para vocês poderem ver como que tá funcionando isso. Então eu tô rodando aqui um replayzinho, beleza? Eu vou dar uma agilizada nele só para a gente poder acompanhar de forma mais eficiente, ó. Vou ver aqui nas configurações para mostrar para vocês, Dynamic Grid Trade e tal. Deixa eu pegar os parâmetros. Já é a versão 1.2. Então aqui eu vou montar um grid de 50 e 50 pontos no índice, tá? Que são 10 ticks. Vou colocar 3 no próximo nível, vou colocar 100 pontos o take profit da primeira ordem e vou colocar de 25 pontos o take profit de cada um dos níveis. E eu não quero que ele saia no preço médio. Essa aqui é a próxima melhoria que eu vou explicar para vocês na próxima parte do vídeo, tá bom? Então vamos lá, deixa eu editar aqui. Beleza? Vou comprar mercado só para vocês poderem ver o robô executando. Então ele fez a compra, percebemos que está aqui, ó, 50 pontos. Tá bom? Deixa eu arrastar aqui só para ver, ó, 50 pontos, beleza? Vamos ver se ele pega aqui o grid.
Rapaz, eu não dou uma sorte dessa na conta real, mas nem por nada, viu, cara? Meu Deus do céu. Vamos ver. Opa. Então, ó, vocês perceberam que ele pegou a ordem aqui, tá bom? Eu fiz a compra bem aqui. Ele posicionou a 50 pontos, beleza? Depois ele fez a entrada aqui e já posicionou a saída 25 pontos depois. É que foi bem rápido, não deu pra ver, mas eu vou... A gente vai tentar capturar alguns outros momentos aqui, só pra ver o funcionamento do robô. Cara, ele tá rodando, meu, perfeitinho, cara, 1000 grau. Olha só, saída 25 pontos. Eita, nós. Tá vendo? É isso que eu falo. Foi isso que eu falei mais cedo. O robô, ele pega uma agilidade, tipo assim, percebam que aqui ele fez duas operações de 25 pontos, que ele não teria feito se tivesse com o grid de 50 pontos. Aqui então ele fez 50 pontos de operação, mas ele não andou 50 pontos, ele andou 25 pontos para cima, depois pegou de novo, 25 pontos de novo, e aí ele já pegou a ordem, já tá posicionado com 3, já tem duas ordens aqui, e provavelmente ele vai descer, vai subir, vai pegar essa ordem. Então, tipo assim, ele fez várias operações menores nesse range inteiro aqui. Então, você consegue perceber que isso aqui te dá uma versatilidade muito maior na estratégia. Muito maior. Ó, ele pegou a ordem aqui e posicionou o take 25 pontos acima. Então, tipo assim, você consegue variar a estratégia e a aplicação dela de uma forma muito mais top. Com a mesma estratégia, com o mesmo robô, você consegue variar a tua estratégia. E o teu preço médio fica muito melhor, porque só aqui você fez duas operações. E ele vai melhorando o teu preço médio a cada micro variação do preço aqui. Eu vou deixar ele rodando um pouquinho aqui só para vocês poderem ver ele trabalhar. Vou acelerar aqui o replay, só para ver ele funcionando aqui mais um tempinho. E, cara, é isso. Não tem muito que colocar mais. Olha aqui onde está o teu preço médio já. A distância é 100 pontos. Você já fez 175 pontos, porque se afastou do seu preço médio, obviamente, né? Rafa, essa é o melhor setup? É a perfeição? Você encontrou o grau? Não, cara. É só uma possibilidade, tá bom? O meu objetivo não é te oferecer setups lucrativos que sempre ganharão na bolsa de valores. Nada disso. Meu objetivo aqui é te oferecer ferramentas, cara. Ferramentas para você poder operar da melhor maneira possível para você poder ter os resultados que você quer, alcançar os resultados que você quer, tá bom? E cara, você pode usar isso aqui de 1001 formas, mano. Tem infinitas possibilidades. Ainda mais com esse grid dinâmico que você consegue, tipo, posicionar as ordens, colocar tudo certinho, bonitinho aqui, cara, fica muito top. Olha onde está o teu preço médio já. Aqui embaixo. O preço de fato andou, deixa eu pegar aqui, pegar desde a entrada, o preço andou de fato 150 pontos. Mas você fez várias operações e o teu preço médio foi ajustado em 275 pontos. Então essa implementação é uma melhoria significativa na possibilidade de performance e de ajustes do robô que você pode fazer aí, beleza? Show de bola, ele pegou a saída aqui, pegou o nosso take profit. Então, por exemplo, essa operação aqui, ela demorou, deixa eu ver, ela demorou 20 minutos. Em 20 minutos você fez aqui 444 pontos. Beleza? Aqui já está descontado os custos, tá? Que então você teria feito R$ 88,95, tá bom? Deixa eu pausar aqui o replay e voltar para nossa segunda melhoria que eu fiz aqui no robô, que é justamente o que vocês viram lá nos inputs, que é a saída no preço médio. Então, o que é essa saída no preço médio? O robô ele vai posicionando ordens, vai montar o grid, e ao invés de você ter ordens de saída de cada um dos níveis, você vai acumulando essas ordens e você faz a saída no seu take profit principal. Então, tipo assim, você vai acumular todas as saídas e você vai sair somente lá no seu primeiro take profit. Então, você vai montando o teu preço médio, vai montando a tua posição para você poder sair no respectivo alvo. Em algumas estratégias, pode ser mais interessante você fazer isso, você acumular várias ordens e sair nesse preço médio. Algumas pode não ser tão vantajoso desse jeito. Então, tipo assim, você precisa analisar e ver o que você está operando e ver a forma com a qual você quer operar, porque isso pode ajudar a reduzir os impactos, né, de uma variação muito brusca, mas também pode piorar dele fazer e ir contra a tua posição infinitamente, não voltar para pegar o teu take profit e você perder essa oscilação de mercado. É uma possibilidade de você fazer isso aqui no Gradiente. É a melhor? Como eu falei, não sei. Não é o meu objetivo aqui falar qual que é melhor. O meu objetivo aqui é te dar possibilidades, te dar ferramentas, te dar opções. Então, tipo assim, essa aqui é mais uma opção que você tem das dezenas de formas que você tem de operar gradiente. Beleza? Então, aqui a gente tem o input, saída no preço médio, e é muito importante você se atentar, para você que está copiando o código aqui, que é o seguinte: toda vez que eu vou utilizar algum parâmetro de input dentro do meu procedure, eu preciso colocar ele aqui nos argumentos, tá bom? Eu tenho aqui o procedure, eu faço a declaração dele,
coloco o nome e coloco os argumentos aqui. Depois defino o tipo de cada um dos argumentos. Então aqui eu tenho todos esses, eles são argumentos inteiros. Depois eu tenho o entry price, que é float. Depois eu tenho a saída no preço médio, que é booleano. Beleza? Então, atenta para isso. Você que vai copiar o código, pega linha por linha, deixa exatamente igual eu tô fazendo. Não vai querer, tipo, o RNEC não vou colocar. E aí você põe um contratos no 2, e aí você, tipo, coloca horário inicial e final na mesma linha. E aí você muda a estrutura do código. Se você vai copiar, faça exatamente igual tá aqui, para você poder ter referência. Quando você compilar o código, ele vai dar lá erro, passe, tal, tal, tal. Aí você vai saber qual que é a linha que tá o erro. E aí você vai poder olhar e falar, nossa, como que o Rafa fez lá na linha 25? Ele colocou a rig de price, aí você vai ver se tá escrito certinho, ARR, GRID e tal, vai ver. E aí você vai reparar que aqui, ao invés de você colocar 2 pontos, você colocou 3 pontos. Um exemplo que eu tô dando, tá? Você colocou 3 pontos. E aí dá errado a declaração do array. Obviamente, ele vai dar um erro. E ele vai falar, ó, passe 25, 28 não é uma constante. Ó, o intervalo de array deve ser definido por número inteiro. O código deve começar com begin. Por conta desse erro aqui, nessa linha 25, ele vai perder toda a estrutura do código. Então, para você que está copiando, faz desse jeito aqui, cara. Igual eu tô fazendo aqui. Linha por linha, espaço por espaço, vê tudo certinho. E aí você vai ver que deu esses erros aqui na linha 25. E aí você vai ver, pô, o que o Rafa colocou na linha 25? Na linha 25 tá desse jeito, aí você vai olhar letra por letra, espaço por espaço. Você vai ver, putz, cara, o dele é só com 2 pontos, não é com 3. E aí quando você vir aqui compilar, vai estar compilado certinho, beleza? Fica uma dica para vocês aí. Então eu preciso alterar aqui os argumentos do meu procedure, e aí no código eu precisei alterar 3 campos aqui dentro do código, que são esse campo aqui, ó. Eu defini o take profit da primeira ordem, porque olha só, quando eu não estou acumulando, eu quero que o meu grid fique estático, tá bom? Eu não quero que ele mude, eu quero que o meu grid fique fixo no meu primeiro preço de entrada. Então eu preciso ter atenção nisso, porque o meu take profit da primeira ordem é o que eu vou usar como referência para a saída do grid. Então, olha só, ao invés de eu montar o meu grid e ter, tipo assim, um take profit que vai ficar fixo ali, eu preciso ter um take profit também que seja atualizado conforme o preço médio for mudando. Então, aqui eu peguei a minha variável de take profit da primeira ordem, eu fiz o ajuste nela. Se eu vou sair no preço médio, então eu vou pegar literalmente o take profit da primeira ordem aqui, ó, 20. Agora, se eu não for, eu tenho aquele ajuste de que eu preciso subtrair o take profit da primeira ordem menos o tamanho do grid. Porque se eu não for sair no preço médio, eu vou utilizar aqui como o valor de take profit da primeira ordem, como referência, o meu array número 1 do meu grid price. Por isso que eu subtraio aqui a variável grid size, ó, porque eu vou usar o grid price número 1. Então, olha só, eu vou falar até devagar aqui para você poder entender. Se eu não for sair no preço médio, tá bom? O meu take profit vai ser a primeira casa do meu array de grid price, que eu calculo aqui em cima. Por isso que eu faço a subtração daqui, ó. Porque se eu não for sair no preço médio, eu preciso subtrair o grid size, porque o grid size já está calculado aqui nesse array, então eu preciso subtrair ele. Se eu for sair no preço médio, se a minha saída com o preço médio estiver habilitada, se eu quiser acumular as ordens para poder sair do take profit, então eu vou usar como referência não mais o meu grid price, eu vou usar o meu preço de entrada, eu vou usar o meu entry price. E aí eu não preciso subtrair, então, o meu grid size do meu take profit da primeira ordem. Eu sei que fica um pouco confuso, talvez eu falando assim, mas é só você ver o código aqui, que vendo o código você vai entender certinho o que eu tô falando, tá bom? Então tem essas alterações aqui, ó. Se eu faço a saída no preço médio, o meu take profit da primeira ordem, ele vai pegar como referência o meu entry price. Se eu não faço, ele vai pegar como referência o array número 1 do meu grid, que é o meu preço de entrada, tá bom? E aí eu faço o envio da ordem aqui no meu take profit price, beleza? Aqui é a mesma coisa, eu faço o envio das ordens dos 3 níveis, os 5 níveis, lá quanto eu defini, né? Eu faço o envio das ordens dos próximos níveis. E aqui é que tá a diferença. Se eu não saio no preço médio, quer dizer que eu quero montar um grid de saída. Então, se eu não saio no preço médio, logo eu preciso rodar um loop para eu poder fazer o envio das ordens. Sempre que ele pegar uma ordem a mais, ele enviar uma ordem no grid. E aí eu preciso rodar esse loopzinho aqui para enviar as minhas ordens de saída no grid. E tem uma diferença que se você olhar o outro código,
Cara, eu até tinha deixado aqui, mas eu tirei para poder ficar mais clean o código, para não ter referência tipo do código anterior. O que que eu fazia? Eu tinha uma variável chamada ngrid, e eu armazenava isso daqui e depois eu enviava a ordem nessa ngrid. Então eu tirei isso. Eu simplesmente tirei, ao invés de eu armazenar o grid price numa variável e falar para ele mandar a ordem na variável, eu simplesmente falo para ele mandar a ordem no grid price. E aí, além disso, eu tive que colocar aqui, ó, no outro tava i mais 1, porque ele montava as ordens com base no grid price. Agora, eu preciso colocar i mais 2, porque ele precisa calcular a partir do segundo nível, tá bom? Eu preciso que ele calcule a partir do segundo nível. Antes ele calculava a partir do primeiro. Agora eu preciso que ele calcule a partir do segundo só. Beleza? Então antes era i mais 1, agora é i mais 2 para ele poder calcular e fazer o envio das ordens a partir do segundo nível do gradiente. E cara, para venda é exatamente a mesma coisa, tá bom? Eu tenho aqui o supposition, tal, 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 tal. Eu só inverto aqui os sinais para menos. Só inverto aqui para menos. Faço aqui, ó, subtrai, e aqui também eu subtraio. Exatamente a mesma coisa, não tem muito que eu ficar falando. Então, o procedure é isso daqui. As principais alterações foram os argumentos aqui do procedure. Depois eu tive que fazer esse ajuste aqui no take profit da primeira ordem. E depois eu tive que colocar essa definição aqui para eu poder fazer o envio da ordem de saída do take profit da primeira ordem. Se eu for sair no preço médio, ele vai usar o meu entry price como referência. Se eu não for sair no preço médio, ele vai usar o meu array grid price número 1 para poder fazer o envio da ordem de take profit do primeiro nível. E aqui depois a gente tem o cálculo, se eu não for sair no preço médio, eu fiz esse ajuste aqui para ele poder fazer o envio das ordens. Ao invés de ser I mais 1, eu coloquei I mais 2 e funcionou perfeitamente, beleza? E aí, no bloco de código principal, a gente precisa fazer um ajuste para que ele trave ou não trave o meu preço de entrada. Porque se eu for sair no preço médio, eu quero que o meu preço de entrada não fique travado. Eu quero que ele pegue o meu preço médio da operação de fato ali. Que antes era um problema que a gente tinha que resolver e agora é um problema que eu estou usando. Eu estou usando isso de fato. Então, olha só. Se eu estou posicionado e o meu time tá ok, tá tudo chique, antes a gente só tinha aqui, ó, update price igual a falso. Agora eu preciso de duas condições. Eu preciso que a minha saída no preço médio seja falsa, seja marcado como não, e também o meu update price seja falso. E aí eu vou atualizar o meu entry price, vou pegar o meu preço de entrada da primeira ordem ali e vou travar isso com a update price. E aí ele não vai mais atualizar. Contudo, se eu for sair no preço médio, se agora eu quero que ele acumule as ordens e saia só no meu preço médio com o meu take profit ali, então eu não vou ter essa trava aqui, porque eu quero que o meu entry price seja atualizado constantemente com base no meu preço médio. E o meu preço médio sempre muda quando eu pego uma nova ordem. Então eu preciso atualizar o meu entry price de forma constante e aí eu tiro essa trava de atualização. E aí eu uso sempre como referência para o meu entry price o price, que é o preço de execução, que é o preço médio ali da operação. Ao invés de eu usar o buy price e sell price, eu uso o price porque já me retorna o preço médio da operação sem eu ter que especificar se é de compra ou se é de venda. E depois eu rodo o meu procedure. E lembrando, como eu atualizei o meu procedure aqui, eu coloquei mais dois argumentos que são o take profit por nível e o saída no preço médio, eu também preciso atualizar o meu procedure aqui. Como ele recebeu dois argumentos a mais, eu preciso atualizar ele aqui embaixo também. Então eu tenho aqui, ó, take profit por nível e saída no preço médio. Estamos finalizado aqui a explicação do código com as duas principais atualizações. E é importante, cara, você entender o seguinte, um detalhe muito importante, que quando você está saindo no preço médio, quando você optar, você deixar como verdadeiro aqui saída no preço médio, eu vou mostrar isso para você aqui rodando o replay. Todo o seu grid é montado e atualizado com base no seu preço médio, tá bom? Então, tanto a sua ordem de take profit quanto as ordens de entrada, elas vão descendo ou subindo conforme o teu preço médio for mudando. Então, eu vou rodar aqui para você poder ver e você vai entender o que eu tô falando, ó. Eu vou colocar aqui saída no preço médio, e aí como a saída no preço médio tá ok, esse take profit por nível vai ser desconsiderado, tá bom? Eu vou colocar aqui o take profit da primeira ordem, que é o que ele vai usar como referência de saída, de 10 pontos, eu quero só 50 pontos, e aí vamos ver se ele monta o grid certinho. Tá? Vou dar play aqui, tal, tal, tal. Vamos ver se ele monta. No caso certinho, ele vai montar, obviamente, mas eu quero ver se ele vai pegar mais ordens para vocês poderem acompanhar aqui a evolução do negócio. Nossa, já tá no 10x já. Vou comprando aqui só para poder ver ele montar. Ó,
Então, perceba, ele pegou a ordem, 50 pontos, beleza? Montou aqui, tudo ok, chique 10. Posicionou o take profit, 50 pontos, eu tô comprado com 2, meu take profit também com 2, a 50 pontos do meu preço de entrada. Então, vocês perceberam que ele atualizou tudo certinho, bonitinho, show de bola. E aí, um detalhe muito importante, presta bem atenção no que eu vou explicar aqui agora, olha só. Eu fiz a entrada aqui, esse aqui foi o meu preço de entrada, então eu tenho 25 pontos em cima e 25 pontos embaixo, beleza? Ele pegou a primeira ordem, ele mudou o meu preço médio. A partir de agora, o meu preço de entrada não é mais esse daqui. No caso, 129 e 120. O meu preço de entrada, que eu vou calcular o meu grid, ele passa a ser 129,095. Então, as próximas ordens, elas estarão a 50 pontos de distância, não da minha ordem principal, mas sim do meu preço médio. Cara, isso é muito importante. Vai mudar o seu Array Grid Price, ele vai ser atualizado constantemente conforme o teu preço médio vai mudando também, tá bom? Então todo o teu grid vai mudar. E aí você pode pensar, nossa, ele vai abrir uma ordem aqui a 50, uma outra ordem aqui a 50, depois, ó, 129,070. Ele tinha que abrir uma ordem a 0,20. A ordem não tá aqui no 0,20, a ordem tá no 995, porque o 995 é 100 pontos de distância aqui do meu preço médio, beleza? Conforme ele for montando o grid, vocês vão perceber que ele vai mudando também o posicionamento das ordens do grid. Eu vou colocar umas linhas aqui, só para vocês poderem entender o que eu estou falando, ó. O meu preço médio está aqui. Vou colocar a ordem, a linha aqui, ó, só para vocês poderem ver. Ups. Pronto, agora não vou conseguir ajustar mais. Mas, ó, eu espero que ele desça aqui, pegue outra ordem antes de bater no take profit aqui, senão a gente faz de novo, não tem problema. Conseguiram entender o que eu tô falando? Agora ele não está mais calculando com base no teu preço de entrada inicial. Ele atualiza não só o seu take profit, mas também atualiza o teu grid de ordens com base no teu preço médio. Tá bom? Isso é um detalhe, cara, importante demais, porque a ideia aqui é justamente te dar maior versatilidade. Então você vai ter uma volatilidade muito maior, o preço vai andar muito mais, tá bom? Porque ele vai atualizando sempre com base no teu preço médio. Isso aqui é importante você entender, beleza? Viram que ó, as ordens estavam aqui, agora tá aqui, ó, tá bom? Então, só para você poder entender esse detalhe, que agora você não tá mais usando como base o teu preço de entrada inicial, você está usando o teu preço médio não só para o cálculo da tua ordem de take profit, mas também da montagem do grid e do posicionamento do teu stop, beleza? Fica essa dica aí que é muito importante, se atenta para isso. E aí algumas vantagens desse operacional aqui é que ele é ideal para estratégia que você precisa acumular as tuas ordens. Então, tipo assim, você vai montando uma posição, então se você gosta de montar grid progressivo, por exemplo, você quer que ele vá acumulando as ordens e você talvez quer colocar algum take profit ali de algum lugar diferente, sei lá, de qualquer coisa, e aí você tem essa abordagem que ela vai evitar que, tipo, que você perca contratos. Então você quer montar uma posição inteira, por exemplo, aqui em 129,05. E aí você quer montar a partir do teu preço médio. E aí você vai montando esse grid sem que ele faça saída de contratos. E outra coisa também é a questão que isso aqui pode melhorar consideravelmente a tua taxa de acerto, tá bom? Você pode ter uma assertividade muito maior, porque conforme a posição se ajusta com o preço médio, talvez você tenha uma possibilidade maior de ter uma taxa de acerto melhor. Eu não estou falando que isso aqui melhora a tua taxa de acerto. Eu estou falando que existe a possibilidade de você ter uma taxa de acerto maior, tendo em vista que antes o teu preço médio estava aqui no 129, 123 e agora está no 129, 160. Conforme o preço vai descendo, o teu preço médio vai se ajustando. E uma coisa que eu vou colocar depois é a questão da progressão de lotes. Então você vai poder também fazer uma progressão de lotes aqui e que vai ajudar ainda mais a melhorar o teu preço médio nesse tipo de estratégia, tá bom? Então é basicamente isso, as duas alterações aqui vocês já entenderam como que funciona, como é que é a progressão de lote, como que eu fiz a questão dos take profits por nível e o acúmulo de contratos dentro do escopo aqui do preço médio. Beleza? Então vocês viram que ele vai descendo, cara, e vai pegando e vai melhorando o teu preço médio, vai corrigindo tua posição e vai montando o grid e tudo mais. Fechei a ordem aqui para eu poder mostrar para vocês o robô do Mac de histograma. Tá, cara, não tem nenhuma mudança significativa, o procedure é exatamente o mesmo, tá bom? Eu só acrescentei aqui duas opções a mais, que é a possibilidade de você inverter a posição e os parâmetros do indicador, tá bom? Então, essa questão de inverter a posição é o seguinte, até deixei o indicador aqui, ó.
é o seguinte, se o MACD estiver para cima e ele tiver comprado, quando o MACD inverter, ele vai fechar a tua posição e vai abrir uma posição na venda. Se ele tiver vendido aqui e estiver montando a tua grade na venda e ele virar para positivo, ele vai fechar a tua posição de venda e vai abrir uma posição de compra, tá bom? Cara, isso é muito agressivo, mas eu deixei essa possibilidade, tá bom? Então tá aí para você. Como eu sempre digo, meu objetivo não é te dar setups prontos, nem ferramentas mágicas. O meu objetivo não é te dar setups prontos, nem setups lucrativos que vão fazer você ficar rico no mercado financeiro, tirar de 500 a 1.000 reais por dia, todos os dias com day trade. Não, o meu objetivo é te dar ferramentas e possibilidades para você poder conquistar aquilo que você procura no mercado financeiro, tá bom? Então, de forma bem rápida, bem resumida aqui, eu tenho o VMACD, que vai armazenar o meu valor do MACD histograma, condição de compra sempre que o MACD for maior que zero e venda sempre que for menor que zero. E aí depois eu tenho aqui as minhas condições. Se eu não tiver comprado, time ok, eu destravo o meu update price, faço a compra e a venda, beleza? E aí se eu tiver posição, então eu faço o controle do meu entry price aqui, beleza? Que é uma coisa que eu expliquei no Dynamic Grid Trade aqui. E tem uma questão da inversão de posição. Então se eu tiver habilitado para inverter posição, se eu tiver vendido e eu tiver um sinal de compra, eu fecho a minha posição e compro a mercado. Se eu tiver comprado, der um sinal de venda, eu fecho a minha posição e vendo a mercado. E aí eu rodo o meu Procedure Dynamic Orders Grid para eu fazer o posicionamento das ordens, tá bom? Cara, você vê que é muito tranquilo, é muito fácil você implementar uma estratégia dessa aqui no Profit. No MetaTrader é uma cruz, no Trader Evolution é uma cruz um pouco mais leve, tá bom? Aqui no Profit é muito tranquilo, é muito sossegado. Vou colocar aí para rodar aqui um minutito para vocês poderem ver. Deixa eu mudar a estratégia. Vou deixar uns 5 segundos mesmo, só para a gente poder apitar aqui. Vamos lá. Percebo, então, ele tá fazendo um acúmulo de ordens aqui, né? Tal. Isso aqui, cara, é um setup de tendência, tá bom? Então, sempre que o MACD tiver negativo, ele vai operar só venda, tiver positivo, ele vai operar só compra. Então, isso aqui é muito eficiente para você que quer operar tendência. É justamente essa a ideia. O MACD é um indicador de momento, né? Então, tipo assim, ele sempre vai falar como que tá o momento no mercado ali naquela hora. E aí ele captura essas tendências um pouco mais fortes e evita que você opere contra a tendência. Então, o MACD é justamente para isso. E eu deixei essa inversão de posição justamente para isso, para você não ficar vendido quando o mercado começar a subir muito forte e não tiver comprado quando ele começar a descer muito forte, para você poder inverter a sua posição conforme o MACD histograma for mudando. Eu tô aqui nos 5 segundos, então ele vai ser muito rápido, até porque ele está no 10x, mas é só para vocês verem o robô operando. Repara aqui que ele só compra, ó, tá para cima, ele sempre vai fazer compra. Quando tiver vermelho, ele vai fazer venda. Sempre baseado no MACD, tá bom? Ó, virou para baixo, venda. Vendido. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Esse daqui é o nosso vídeo de atualização do nosso robô de gradiente linear Dynamic Grid Trade. Cara, tá muito top esse robô. Ele é um dos melhores robôs do mercado. Eu tenho certeza absoluta disso que eu tô falando para vocês. Você não vai achar nada disso aqui em código aberto aqui no YouTube. No canal do H9K, do Rodolfo lá, você vai encontrar. Deixa eu pausar esse replay aqui, meu Deus do céu. Só diminuir a velocidade. Você vai encontrar muito conteúdo em código aberto, o canal dele é top. E eu te recomendo fortemente seguir o Rodolfo, o H9K, se inscrever no canal dele. Ele é muito top, cara, ele é muito bom mesmo. Vai lá, se inscreve no canal, dá um suporte pra ele, porque ele é um cara do bem, é muito top. Vai lá. Agora, pro Profit, um robôzinho desse aqui, cara, realmente é difícil de achar, beleza? Então vamos lá, eu vou passar aqui o código devagarzinho para vocês poderem copiar, ter o seu tempo, fazer as pausas e tal, tudo mais, tudo certinho, beleza? Vamos lá. Enquanto isso, só reforçando, nós vimos as atualizações do robô de gradiente, que foram os alvos independentes e a saída no preço médio. Eu também mostrei para vocês o robô do MACD. Então, passando o código aqui rapidinho, tudo mais, tal. Que aí você pode copiar o código linha a linha. Lembra do que eu falei para você, copia linha a linha, deixa do jeito que eu tô fazendo aqui, que cara, não vai ter erro, não tem como você errar isso daqui, beleza? Pausa o vídeo e copia, tá bom? Aqui o do Mac de histograma, tal. O Procedure é exatamente igual, não muda nada. Ah, aqui ó, nesse daqui eu deixei aqui ó, para vocês poderem ver, eu tinha até deixado, mas deixei no arquivo do Mac de histogram. Antes era desse jeito aqui que eu fazia, ó, grid I mais 1, tá vendo? Agora é I mais 2, beleza? E esse grid price, que eu armazenava na Ngrid, tá vendo?
eu já joguei ele direto no envio da ordem limite aqui. Beleza? Então, como o procedure é igual, eu só vou descer aqui para a execução do robô em si, do bloco de código principal, aqui o MACD e tal, compra-venda. Beleza? Aqui no RESPOSITION, no inverter a posição. Aí você copia linha a linha que vai dar certo, beleza? E cara, lembra de uma coisa, todas essas estratégias, elas já estão prontas, salvas lá em arquivo PSF para você baixar, importar para sua plataforma e usar sem precisar copiar nenhum código aqui do vídeo, tá bom? Isso tudo lá no nosso Drive, beleza? Lá no Drive você tem acesso vitalício a mais de 100 indicadores, mais 50 robôs, sendo que mais de metade deles está em código aberto e prontos para você usar tanto aqui no Profit quanto no Black Arrow, tá bom? E é bem simples, cara. Você entra no Drive, você faz o download, importa para a plataforma, configura a automação e dá play, e executa. Já era. É desse jeito, tá bom? Em relação ao código, que muita gente me pergunta, ah, Rafa, tá em código aberto lá no Drive e tudo mais? Cara, tudo que tá em código aberto aqui no canal, tá em código aberto no Drive também. Agora, o que tá em código fechado aqui no canal também tá em código fechado lá no Drive, beleza? Os arquivos permanecem do mesmo jeito. E o melhor de tudo é que você recebe todas as atualizações e futuros lançamentos também sem nenhum custo adicional, cara. Então, tipo assim, se você quiser dar um suporte pra gente, eu agradeço muito, muito mesmo. O link tá aqui na descrição do vídeo. Então, se você puder, cara, muito obrigado, Deus abençoe sua vida. E se você não quer o Drive completo, com tudo que tem lá no Drive, a gente tem só o pack de robô de gradiente. Então, Rafa, eu quero só o gradiente. Tá aqui no link da descrição também só o pack dos robôs de gradiente, tá bom? São mais de 15 arquivos lá do Dynamic Grid, todos os nossos outros robôs de gradiente também, o V1, o V2 e o Dynamic Grid, que é o melhor, é o mais atualizado, é o mais top de todos que tá rodando 100%, tá bom? Tá tudo lá, então você adquire o pack e aí você tem acesso aos arquivos PSF para importar para sua plataforma e colocar aí para rodar. Beleza? Então se você gostou desse vídeo, não esquece aquela coisa toda, curtir, compartilhar e tudo mais. Se puder dar um suporte pro nosso canal, eu agradeço muito e que Deus abençoe grandemente a sua vida, cara. Eu espero que esse conteúdo aqui gere valor para você, faça diferença na sua vida e você possa utilizar ele de alguma forma proveitosa. Que isso te traga lucros, que isso te traga aprendizado e que Deus abençoe a sua vida, beleza? Tamo junto, forte abraço, bora pra cima, valeu!